poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência, como sempre contamos. E é um prazer poder estar com você mais uma vez. Olá, pastor Augustus Nicodemos, como vai? Tudo bem, Nathan? Querido ouvinte, é um prazer outra vez chegar até você com mais um programa Em Poucas Palavras, que embora sejam poucas, nós esperamos que sejam preciosas e valiosas na sua vida. É isso aí. Segundo alguns levantamentos, pastor Augusto, cerca de 20% dos que se dizem evangélicos não frequentam nenhuma igreja. São chamados atualmente de desigrejados. Por que eles não se tornam membros de uma igreja? Quais são as suas razões? De onde surgiu essa prática? Desigrejados e suas razões para rejeitarem a reunião numa igreja é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que esse tipo de comportamento está cada vez mais assimilado pela sociedade atual? Ou seja, a prática de se dizer evangélico, mas rejeitar a ideia de unir-se a uma igreja evangélica. Como é que a Bíblia trata esse tema? Como é que a Bíblia trata esse tema, né? Nathan, eu me lembro da época em que a gente falava de católico praticante e católico não praticante. E naquela época, evangélico era praticante. Tinha essa divisão. Hoje em dia, como você já corretamente observou, você encontra os evangélicos não praticantes, né? Ou seja, aqueles que não estão afiliados a uma igreja no sentido tradicional. Nathan, o que acontece é que alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé e não estão frequentando igreja nenhuma. Eles se dizem evangélicos porque vieram de família evangélica, como muita gente se diz católica porque nasceu numa família católica e tudo. Então, à medida que o evangelicalismo cresceu no Brasil e assim surgiram gerações que são evangélicas de berço, né, você vai encontrar também esse fenômeno, né, de pessoas que vieram de berço evangélico, mas na verdade elas não frequentam igreja nenhuma, não professam a fé evangélica. Mas se dizem evangélicos. Se dizem evangélicos. Você vai encontrar também aqueles que mantêm a fé evangélica, que creem naquilo que os evangélicos creem, mas eles não querem a igreja, estão decepcionados com a igreja como instituição, como organização, não é? E eles não querem pertencer a nenhuma igreja, entrar no hall de membros, estar debaixo da disciplina da igreja. E tem também aqueles que, além de não frequentar a igreja, tomaram essa bandeira e passam a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada, a necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de sairmos da igreja para poder encontrar Deus. Diz que o último lugar onde você vai encontrar Deus é nas igrejas. Mas eles procuram fazer isso sozinhos? Não, você vai encontrar pessoas que se reúnem nas casas, pessoas que se encontram em lugares abertos, marcam ponto de encontro para conversar a respeito da fé, trocar ideias, trocar experiências. O que eles não querem é, na verdade, pertencer a uma dessas denominações tradicionais, né? Como a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, Luterana, Batista, enfim, tantas outras denominações, e mais recentemente, Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus. Na verdade, tem uma tese escrita por um professor de teologia lá da Universidade Mackenzie que fala exatamente desse fenômeno, de como o movimento neopentecostal provocou esse fenômeno dos desigrejados. Porque as igrejas neopentecostais, elas fazem promessas do tipo de prosperidade financeira, cura, libertação, e eventualmente essas promessas não se cumprem, a pessoa não recebe o que foi prometido, e as pessoas ficam desiludidas e elas saem das igrejas e não vão mais para a igreja nenhuma pensando que toda igreja é igual. Exato. Então tem muito desse fenômeno. Mas vamos focar aqui nesse movimento de desigrejado, que é o pessoal que não somente saiu da igreja, mas ataca o cristianismo institucional, né? As denominações e tudo mais. Né? O que é que eles dizem Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada institucional. Já nos primeiros séculos, os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, se organizaram como instituição,
Quem criou a igreja, o modelo atual, foi Constantino. A filosofia grega influenciou a teologia e a oficialização do cristianismo. E apesar da reforma protestante, não é, que se levantou contra muita coisa errada que vinha acontecendo na igreja, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmos erros, porque criaram denominações organizadas, sistema interligado de hierarquia, processo de manutenção do sistema, disciplina, exclusão de dissidentes, confissão de fé, catecismo, declaração, e acabaram engessando a Igreja de Cristo. Assim eles pensam, né? Assim eles pensam, né? Impedindo até o pensamento teológico, né? Então eles dizem que a igreja verdadeira não tem templo, não tem culto regular no domingo, não tem tesouraria, não tem hierarquia, não tem ofício, oferta, dízimo, clero oficial, confissão de fé, hall de membro, propriedade, escola, seminário. Diz que a Igreja de Cristo não tem nada disso, isso tudo é invenção humana. O que eles dizem é que o que Jesus falou é que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está a igreja. Então, por exemplo, se 2 ou 3 amigos cristãos se reúnem para tomar um cafezinho aí no Starbucks, né, por exemplo, falar de teologia... É bem característico bem esses característico lugares, né? E tal. Então, ali você está a igreja, né? E não é absolutamente necessário, nada mais aquilo é suficiente. Então, eles dizem que a igreja, como organização, ela está falida, ela caiu em muitos erros, pecados, escândalos, e nós temos que sair da igreja para poder encontrar Deus. Então, é isso que esse movimento dos desigrejados desse tipo, eles pregam e eles advogam, né? A gente tem que admitir, Natsan, que tem alguma coisa de verdade nisso. Infelizmente, no processo de organização e estruturação da igreja, em alguns períodos, em alguns lugares, algumas pessoas, alguns líderes tornaram a estrutura um fim em si mesma. E muito do que se faz nessas igrejas é simplesmente para manter a estrutura. E se perde de vista a razão de ser de igreja. Então, essa crítica ela não é totalmente sem fundamento. Mas o problema é a generalização, não é? Sim. É dizer que o fato da igreja se organizar, de ser uma instituição e ter todos esses mecanismos, isso já inviabiliza como igreja. Eu acho que o problema aqui está no outro lugar. Olha só como é que eu olho. Você perguntou como é que a gente pode olhar para isso do ponto de vista bíblico, né? Exato. Olha, primeiro, Jesus disse aos discípulos que a igreja dele seria edificada sobre a declaração de Pedro de que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esta declaração, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja foi fundada sobre a verdade sobre a pessoa de Jesus, que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Aquela declaração. Então, o que se desviar dessa verdade, ou seja, a divindade e a exclusividade da pessoa de Cristo, não é igreja cristã. Não admira que os apóstolos eles estiveram prontos a rejeitar os livres pensadores de sua época, que queria dar uma outra interpretação, né? Mas as igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livres pensadores, como os gnósticos, libertinos, e ficar firme na palavra de Deus, ficar firme naquela verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Natsa, é praticamente impossível nós nos mantermos sobre a rocha, Cristo, e sobre aquilo que nos é ensinado na Escritura, sem sermos igreja, sem sermos ensinados, corrigidos, admoestados, advertidos, confirmados na doutrina apostólica. Por isso, a necessidade de você estar junto, de você ter alguém, pessoas com quem você possa prestar conta, estudar a respeito da doutrina e ficar firme. Então, o fundamento da igreja é que ela está edificada sobre a verdade a respeito de Cristo. Para que essa verdade seja mantida, nós precisamos estar juntos. Precisamos de mestres, precisamos de pastores que nos ajudem a permanecer nessa verdade e que ensinem novas gerações. Outra coisa, Jesus instituiu aquilo que a gente chama de processo disciplinar. Está lá em Mateus 18. O que é que ele falou? Se teu irmão pecar, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3. Se ele não te ouvir, dize à igreja. E se ele não quiser escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, os apóstolos... Há uma certa estrutura. Há uma estrutura, né? Os discípulos de Jesus entenderam muito bem isso, pois nós encontramos nas cartas que Paulo escreveu, Pedro escreveu, Tiago escreveu, João escreveu, dezenas de advertências às igrejas que eles organizaram para que afastassem e excluíssem os que não quisessem se arrepender de seus pecados e que não andassem de acordo com a verdade apostólica. Como é que nós podemos exercer a disciplina
numa fraternidade informal e livre que se reúne para tomar café na sexta-feira à noite e discutir assuntos culturais brincando de igreja. Pois de fato, como o senhor disse, realmente não é possível. Tanto que, na minha maneira de observar isso, a gente vê que, de repente, eles estão reunidos, mas acabam tirando uma estrutura para colocar outra. Se você olhar nessas igrejas que se reúnem em casas e tudo mais, que não querem se reunir em templo, eles vão ter liderança, vão ter hierarquia, vai ter um certo nível de organização. A ceia, né? Vai ter, exatamente, o Jesus mandou que a gente batizasse os discípulos e mandou que nós celebrássemos a ceia. Alguém vai acaba sobressaindo e considerado como líder, e aí as pessoas vão buscar para aconselhar e tal. Outra coisa, Nathan, o grupo está ali reunido nas casas. Nós não somos igreja, né? Nós somos cristãos que se reúnem na casa. Tudo bem. Mas e se ali no meio daquele grupo aparecer alguém ensinando uma doutrina diferente? Quem é que vai determinar qual é a doutrina do grupo? Eles vão ter que ter uma confissão de fé. Exato. Eles vão ter que ter uma tradição religiosa, vão ter que ter uma declaração de fé, dizendo, para ser parte desse grupo, você tem que crer nisso aqui. Da gente que a gente crê. Então, no fim, vai ser isso que você falou, está trocando uma estrutura mais complexa. A vantagem dessa estrutura antiga é que ela é antiga, não é? Ela tem experiência, ela, com os anos ela se aperfeiçoou, ela pode ser usada para o bem. O problema é o desvirtuamento, quando essa estrutura ela acaba virando um fim em si mesmo. A questão, eu falei aqui da confissão de fé, mas logo no princípio, no início do cristianismo, você percebe que os primeiros cristãos, eles elaboraram confissões de fé. Você encontra, por exemplo, em Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo dizendo, se com tua boca confessares a Cristo e no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, isso é uma declaração de fé, que serve de base para alguém ser considerado cristão ou não. Não é? Era isso que servia de base para a catequese, instrução dos novos convertidos. O apóstolo João, por exemplo, usando uma dessas declarações, ele repele os livres pensadores gnósticos da Igreja da Ásia. Ele diz lá que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é do anticristo. Sim. Então, essas são as primeiras e mais antigas declarações de fé que foram elaboradas ainda no tempo dos apóstolos. O que aconteceu é que, à medida que os anos foram passando, novas necessidades surgiram. Então, já no século II, você tem o credo apostólico, Exato. Que foi elaborado para definir o que é o cristianismo à luz daquelas heresias que estavam surgindo. Para dar uma forma, né? Uma cara, digamos assim. Exatamente, definir os limites do que é o cristianismo. Na Reforma Protestante foi a mesma coisa. A Reforma Protestante precisava responder à pergunta, então o que é a igreja verdadeira? Sim. E era preciso definir a igreja verdadeira à luz de como é que nós somos salvos, como é que nós nos cultuamos a Deus, como é que nós nos relacionamos com o Estado, como é que nós fazemos e praticamos boas obras. Daí vieram os catecismos, vieram as confissões de fé, que são o resultado da necessidade que havia ali. Então, é curioso, né, que os desigrejados, eles ficam fazendo a crítica, mas no fim acabam substituindo uma estrutura pela outra. Exato. Não é possível, né? Acaba tendo uma confissão de fé e uma estrutura toda. Pois é, nós conversamos com você em poucas palavras, o assunto requer mais tempo, mas nós não temos neste programa. Agradecemos a sua audiência, Pastor Augustus. Muito obrigado pela sua audiência e nós esperamos que você encontre uma boa igreja, onde você possa ser discipulado, onde você possa ter comunhão e crescer na palavra de Deus. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320, www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana